Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira. Vamos prosseguir aqui no nosso curso Raízes do Brasil, falando sobre este livro de Sérgio Buarque de Holanda. Na aula de hoje, vamos analisar a nossa herança rural. Vamos analisar o que foi a herança rural, como ela significou imprimir no nosso povo características especiais e específicas. Eu gostaria de começar a aula de hoje relembrando algo que nós falamos nas aulas anteriores e que será nosso ponto de partida. Como nós já dissemos, a colonização brasileira foi uma colonização para exploração. A colonização brasileira foi uma colonização litorânea, foi uma colonização mercantil. Enquanto em outros lugares existiram colônias de povoamento, onde a metrópole buscava reproduzir o seu modo de existência na colônia, no Brasil nós fomos uma colônia de exploração, isto é, aqueles que da metrópole vieram para cá não queriam se estabelecer aqui e reproduzir seu modo de existência, queriam apenas arrancar o máximo possível de riquezas no menor tempo possível. Então, esse desejo fez com que nossa colonização tenha duas grandes características. A primeira, que nós já falamos nas aulas passadas, foi um caráter litorâneo. Foi essa característica que nós podemos chamar de feitorização. O que é a feitorização? Vocês sabem que quando o português, por exemplo, ele navegou em torno do continente africano, procurando as Índias, conforme ele ia passando nos locais, ele ia fundando feitorias. Feitorias eram postos comerciais. Eram postos que serviam de intermediação entre os navegantes, comerciantes portugueses e as populações nativas. Ficavam no litoral, eram locais de encontro, onde a população nativa, os índios, ou no caso os povos ali dos locais onde os portugueses paravam na África, estabeleciam comércio com os portugueses. Então, a colonização brasileira teve esse feitio feitorial, feitorização, que é, no fundo, as grandes cidades brasileiras surgiram como meras feitorias no litoral. E por quê? Porque o interesse português, o interesse de riquezas rápidas, o interesse de explorar o território rapidamente e uma certa mentalidade de que não valia muito a pena ir para o interior do país, fez com que os portugueses ficassem no litoral. Ficassem no litoral porque eles encontraram comércio com os nativos no litoral. Ficar no litoral porque eles não queriam o desafio de entrar no território. Ficar no litoral porque eles não queriam enfrentar a resistência da selva.
eles não queriam enfrentar a fauna agressiva da floresta tropical ou da floresta que eles encontraram aqui, né? E eles não queriam enfrentar as tribos indígenas que eram mais violentas no interior do que no litoral, de modo geral. E mais ainda, no litoral, os portugueses perceberam que poderiam conseguir um grande negócio com a cana-de-açúcar. Já no litoral, os portugueses constataram que aquelas terras tinham condições para que eles começassem grandes plantações de cana. E assim, uma vez que a cana frutificou no litoral, sobretudo no litoral nordestino, os portugueses não viram muita razão para entrar no país. E as cidades que surgiram foram verdadeiras feitorias, porque as cidades tinham pouca importância, eram só polos administrativos e comerciais pequenos, e o campo, as fazendas de cana, a monocultura da cana constituiu-se no verdadeiro centro social daquela comunidade. A colonização portuguesa, então, para fechar a questão, teve duas grandes características. A primeira já falamos, a povoação litorânea. E a segunda chamaríamos de o esplendor rural. O que significa, detidamente, as propriedades rurais, as fazendas, as grandes plantações de cana que foram montadas em todo o litoral brasileiro, sobretudo no Nordeste. As propriedades rurais são o grande centro social do Brasil colônia. Predomina no Brasil colônia o campo sobre a cidade. O Brasil colônia é uma sociedade eminentemente rural e agrária. A cidade é dependente do campo. A cidade torna-se um acessório do campo. O que há de essencial e substancial naquela sociedade agrária é o campo e está no campo. A existência das grandes propriedades rurais o grande aspecto de formação cultural e moral que vai predominar no Brasil colônia. Esta é a síntese que vocês precisam entender. A propriedade rural em grande escala, com toda a sua formação, vai definir o aspecto cultural do Brasil colônia. E vai criar uma herança, uma tradição que chega-nos até hoje. Então, vamos pensar um pouco sobre as características deste Brasil rural colonial. O primeiro ponto é que estas fazendas monocultoras de cana se constituíam como se fossem um grande organismo completo e autossuficiente. A fazenda monocultora de cana
constitui-se como um microcosmos total e autônomo no que se refere às condições de vida. Sob o poder de um grande senhor, que nada mais era do que o pai da família patriarcal, as fazendas de cana são verdadeiras monarquias absolutas no âmbito da sua influência. Nestas fazendas viviam a família patriarcal, que era o senhor de engenho, o dono da propriedade, seus filhos, seus netos, seus parentes. Depois viviam escravos que eram trazidos da África para trabalhar nessas fazendas. Alguns escravos indígenas também, mas a maioria esmagadora de africanos. Então, haviam pedreiros, havia barbeiros, havia todo tipo de gente que poderia cumprir com alguma necessidade da fazenda. Normalmente as fazendas tinham o seu próprio sistema de coleta de água. Então começamos a entender que a fazenda era um grande organismo que se completava, tinha sobrevivência autônoma. A existência dessa modalidade de vida social fez com que surgisse uma cultura doméstica, uma cultura provinciana, uma cultura eminentemente rural. Os valores das pessoas eram valores familiares, domésticos. As pessoas, por exemplo, não confiavam umas nas outras, a não ser que fossem da mesma família. Haviam brigas entre famílias diferentes, mas dentro da família buscava-se a harmonia total. A família, então, cria no seio da sociedade laços exclusivistas entre as pessoas. Laços que produzem nas pessoas a sensação de que elas só deviam fidelidade entre seus familiares. Fortes laços de parentesco que as pessoas nunca mais conseguiriam abandonar. Uma espécie de noção restritiva de valores. Os valores, as regras de conduta se aplicavam no seio, dentro do ambiente familiar. A fazenda se torna uma grande família, incluindo escravos e agregados. Escravos e senhores convivendo no mesmo ambiente, sem que, entretanto, a hierarquia deixasse de existir. E o topo dessa hierarquia era o senhor de engenho. O senhor de engenho controlava as finanças.
O senhor de engenho abria alguns dos principais cultos religiosos. O senhor de engenho tinha as chaves. O senhor de engenho fazia as leis. O senhor de engenho aplicava as leis. O senhor de engenho tinha um poder autocrático. Era ao mesmo tempo legislador e juiz. A figura do senhor engenho, do senhor de engenho nas plantações de cana brasileiras, se aproxima muito dos paters da Roma Antiga. Vocês se lembram das aulas que eu dei do livro Cidade Antiga, que conta como foi a formação de Roma, como Roma se formou em torno das famílias tradicionais. Existia o senhor da família, o pater, o pai, que tinha um poder total sobre a sua família. Poder, por exemplo, de matar um de seus filhos logo após o nascimento. Poder de impor restrições, leis, enfim, sobre membros da família. Isto se aproximou muito do que foi o poder dos senhores. Um poder quase que total. No âmbito da propriedade, é um poder total. Não havia leis externas que obrigavam o senhor. Não havia agente público que fizesse mudar a decisão do senhor de engenho. O senhor de engenho era uma figura ultrapoderosa. Quando ele ia para a cidade para comerciar, ou para atividades políticas, ou mesmo para atividades culturais, festas, ele ia na posição de verdadeiro embaixador. Como se um povo estrangeiro visitasse outros povos estrangeiros, que eram outros senhores de engenho. O tratamento que senhores de famílias diferentes davam uns aos outros era como se fosse o tratamento de embaixadores lidando, diplomatas. O senhor era um representante máximo da família fora daquele ambiente da fazenda. Daí nós percebermos como a fazenda, como essa monocultura da cana imprimiu nas pessoas esta moral restritiva. A política é dominada inteiramente pelos senhores de engenho. O que existia de aparelho estatal também. O fato do do senhor de engenho ser o aplicador e o fazedor das leis, nos deixa bem claro que as nossas noções de justiça e de legalidade nasceram a partir de uma autoridade privada e não de uma ideia abstrata do que seja a justiça, de uma ideia universal do que seja justiça. Daí que a justiça e a legalidade
sempre foram reflexos de uma vontade particular, de ambições pessoais, de idiosincrasias pessoais, para falar bonito. E quando os coronéis vão se reunir para fazer a política, nada mais natural que a única preocupação de cada um ali seja defender seus próprios interesses. Então a política desde cedo é a atividade onde agentes privados vão defender seus interesses privados usando a política. A política comandada pelos coronéis do açúcar era o momento em que interesses superiores, universais, civilizacionais, coletivos, públicos, iriam ser deixados de lado em nome dos interesses desta classe específica. Ainda bem que estamos só falando da colônia. Ainda bem que nada mais disso acontece. Ainda bem que tudo isso é coisa do passado. Ainda bem que Calheiros, Sarneys e afins representam universais ideais e não coronéis que estão interessados em fazer triunfar os seus feudos. Esse tipo de formação social vai deixar uma herança. Falemos um pouquinho sobre a herança. No que se refere às relações humanas, percebemos que as relações humanas no Brasil têm características muito mais familiares do que impessoais. Então, trocando em miúdos, as pessoas se acostumaram a se tratar como se em família estivessem. Quando as pessoas vão se relacionar umas com as outras, as pessoas que, afinal de contas, nasceram, cresceram e foram formadas dentro desta família rural, a tendência é que elas transportem os seus valores para o ambiente exterior. Daí que o espaço público brasileiro, ele é contaminado por características que são da família rural. Por exemplo, as pessoas são extremamente pessoalistas. Eu já falei um pouquinho sobre o pessoalismo, eu vou dedicar uma aula inteira a respeito desse conceito, mas vocês já sabem que o pessoalismo, em linhas gerais, é a mania que o brasileiro tem de querer colocar os outros a par da sua vida
Porque de outra forma ele não consegue confiar nas pessoas. É como se o brasileiro só conseguisse conviver com os outros se os outros tivessem que saber da sua vida pessoal. E se ele tivesse, por assim dizer, que manter uma relação de afeição. Manter uma relação de afeição é uma característica que nos veio desta nossa herança rural. Nós apenas admitimos conviver com aqueles que somos afeitos. Há pouco prestígio no Brasil para relações impessoais, por exemplo, relações entre cidadãos. Os cidadãos não precisam ser amigos uns dos outros. Eles simplesmente precisam saber que existem regras comuns que não são feitas para chatear ninguém. Só são feitas para que a convivência seja melhor para todo mundo. Simples assim. Relações, por exemplo, de interesses são mal compreendidas. Inclusive são negativamente compreendidas. Como se não fosse legítimo nós nos relacionarmos por interesse, pura e simplesmente. Digamos assim, eu não gosto de você, você não gosta de mim, mas existe aqui um objeto que é comum a nós, um interesse que é de nós dois. Então vamos nos unir para alcançar esse interesse? Isso tem um gosto amargo na boca do brasileiro, porque o brasileiro não admite nenhuma forma de coexistência que não seja afetiva. Por quê? Porque como ele importou seus valores da herança rural, ele importou valores de seres que se tratam afetivamente porque estão na mesma família, né? A relação afetiva é típica de uma relação familiar. Só que no Brasil nós não sabemos aonde é a fronteira, onde termina a minha família e começa a civilização, digamos assim, a vida em sociedade, o público. As relações são, então, muito dependentes da fidelidade. Só que a fidelidade é uma espécie de espírito corporativista. Um espírito de obediência cega a alguém porque esse alguém pertence à minha família. Isso transportado para o mundo externo. Quando nós falamos que a fidelidade é um dos valores da sociedade brasileira, não estamos falando naquela confiança cristã, universal, eu vou confiar em todos os homens. Não é isso de que se trata. A fidelidade está ligada à relação pessoal que eu devo ter. Quer dizer, só confio em quem eu consigo me relacionar pessoalmente. Nossa herança rural criou grande dificuldade para que nós pudéssemos separar o público do privado. Como eu acabei de dizer, que temos grandes dificuldades de dizer aonde que termina a nossa família e começa o mundo público. Temos dificuldade em separar o público do privado. Nós confundimos o público e o privado. Esta daqui
é uma das raízes da corrupção. Pois não é corrupção quando o indivíduo usa o cargo público para fins privados. Porque o público está a reboque dos critérios patrimonialistas que eu trouxe da família. Então, cargos públicos e coisas públicas são tratadas como propriedade de alguém. Muitos agentes públicos não conseguem perceber que o cargo que eles estão ocupando não lhes pertence. Os bens da administração pública, mesmo para as coisas mais inocentes, são tratados como para fins privados. Todos que já tiveram oportunidade de trabalhar na administração pública sabem disso. Nas coisas mais inocentes. Não estou falando da grande corrupção, do fulano que põe o irmão dele para trabalhar no sabe-se lá onde. Não, eu estou falando das pequenas coisas. Do funcionário, por exemplo, que imprime um documento pessoal na repartição pública. Sabe, coisas como essa? São todas besteirinhas, mas que contam que o princípio do nepotismo, da corrupção, do roubo do dinheiro, da apropriação do dinheiro público para fins privados, da transformação das atribuições que o cargo me dá para fins privados, como se as funções públicas fossem propriedades das pessoas que conseguiram e que vão usá-las para benefício do seu grupo particular, da sua família, dos seus amigos. Em tudo isso, vemos o quê? Que o particularismo venceu o universalismo. O particularismo típico de um povo que amadureceu no âmbito de uma família específica que tratava-se como uma microsociedade, que tinha suas regras próprias, tinha seus modos próprios, que ignorava as regras da família vizinha, que não estabeleceu nenhuma conexão com a família vizinha, nenhuma conexão para fins universais, e cuja regra universal era sempre desprezada em prol do respeito, este sim que eu tenho que ter, aos meus amigos e aos meus parentes. Então, no Brasil funciona assim. Eu só faço o bem público quando não há amigos e parentes envolvidos. Porque se amigos e parentes estiverem entre mim e a norma de probidade, a norma de respeito à administração, eu vou desrespeitar as normas em prol dos meus amigos e parentes. Essa é a nossa tradição. O particularismo venceu o universalismo. O ponto áureo, o ponto maior dessa herança rural, talvez seja uma coisa que se chama espírito de facção.
acabou triunfando no Brasil uma espécie de comportamento mafioso. Acostumados a uma vida em que a família é o centro de todas as coisas, as pessoas se acostumaram a se organizar em grupos. Grupos que não hesitarão em burlar os interesses coletivos em nome da aspiração dos próprios grupos. Grupos, por exemplo, altamente corporativistas, grupos que se constituem em formações protecionistas, uma espécie de cumplicidade grupal, grupos que se mediam pela fidelidade e pela confiança, grupos que colocam as regras universais abaixo das conveniências particulares, grupos que têm regras próprias, grupos que se autoprotegem e que ainda hoje estão espalhados na sociedade brasileira. As corporações. Desde o começo da nossa República, quantas não foram os grupos e organizações que se apropriaram do Estado para benefício dos próprios grupos e organizações? Todo o desvio da moralidade pública que estamos vendo com os nossos olhos neste começo de 2016, não seriam, afinal de contas, apenas um reflexo desta moral mafiosa de facção que surgiu ainda no Brasil colonial? Será que os grupos dominantes hoje no país teriam realmente conseguido vencer esta moral particularista? Ou seriam resultado dela? Quando um grupo político qualquer se acha no direito de destruir todas as normas de convivência universal, todas as normas de probidade administrativa, todas as normas de gestão da coisa pública, em prol daquilo que eles acham o justo e o certo? Então, colegas, não tenham dúvida que isto aqui está mais vivo do que nunca. Talvez apenas agora, com o advento da internet, começamos a ver surgir
uma elite intelectual substantiva que passa a questionar não o partido A, o partido B, o governante A, o governante B, mas passam a questionar esse modo de ser brasileiro, esse modo de tratar o Estado. Sou obrigado a concluir que nossa tradição ruralista, nossa herança rural, não permitiu em nós que surgisse a ideia de igualdade, a ideia de impessoalidade, a ideia de um racionalismo social. As ideias iluministas não ganharam repercussão o industrialismo cedeu ante o poder do mundo rural nas cidades. E nossa herança rural nos separou em nichos. Nos separou e impediu que surgisse entre nós um projeto de civilização. Um projeto do Brasil, não do grupo tal ou do grupo X, Y, Z, não, um projeto pro Brasil. Esse projeto, ele é falado, mas ele é sempre colocado de lado, porque as pessoas que têm que tocar esse projeto para frente, antes disso, tem que colocar os seus parceiros, seus cupinchas, seus amigos, seus agregados, e aí o espírito de facção toma conta e a coisa não vai para frente. Tentativas não faltaram de vencer isso, mas todas fracassaram. Então, vocês percebem, ainda somos uma sociedade fragmentada, né? Uma sociedade dividida. O campo no Brasil predominou até oficialmente predominou até o fim do século XIX. Pois vejamos. Até 1808, quando chega a família real, a coroa portuguesa não só não estimulava, mas proibia o surgimento de qualquer infraestrutura mais complexa na sociedade brasileira. Então era uma sociedade atrasadíssima. Em 1808, a família real chega. Chega por quê? Porque queriam passar umas férias em Salvador? Não. A família real chegou porque Napoleão estava tocando o terror na Europa, iria invadir Portugal e a família real portuguesa fugiu para o Brasil para fugir de Napoleão. Então ela foge e em 1808 ela chega ao Brasil. Quando ela chega ao Brasil, chega então para se estabelecer aqui. E aí começa a fundar instituições. Essas instituições, aliadas ao aumento da máquina pública com a chegada da família real, dá cada vez mais importância às cidades. As cidades começam a se tornar lugares realmente importantes e não meros acessórios da vida rural. Ainda,
Ao longo do século XIX, uma série de iniciativas concorrem para destruir o tráfico de escravos, para acabar com a escravidão, uma verdadeira chaga na nossa história. Eu vou ressaltar alguns pontos que refletem o ambiente que existia. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico negreiro. Mas não deixaram de ter escravos aqui no Brasil. Os escravos que já existiram. E mesmo o tráfico dentro do Brasil. O que foi proibido foi o tráfico de fora, se estendeu para dentro, mas mesmo aqui a dependência da escravidão era tão grande que ele se manteve por algum tempo. Em 1971, 21 anos depois, foi promulgada a Lei do Ventre Livre, que dizia o seguinte: filhos de escravos não eram necessariamente escravos, eram pessoas livres. Isso foi um golpe importante nos senhores de engenho que tinham na reprodução de escravos uma boa fonte de renda. Em 1885 houve a Lei Saraiva. A Lei Saraiva aboliu a escravidão para todos aqueles que tinham mais de 65 anos de idade. Então, é claro que você poderia dizer assim, pô, mas a maioria dos escravos morria antes dos 65. É verdade. E aí você vai dizer ainda, e além disso, com 65, um escravo de 70 anos já não tem tanta utilidade assim. Então, para o senhor é até conveniente que ele não precisava ficar mais sustentando aquele escravo. Tudo isso é verdade. Só que em 1888, 3 anos depois, a Lei Áurea liberta todos os escravos. Então, a Lei Saraiva era também o sintoma de que algo estava acontecendo de fato. Estas iniciativas que culminaram na Lei Saraiva, elas, segundo o autor, representavam a retirada do freio que o mundo rural impunha às mudanças, ao mundo urbano, ao racionalismo, ao industrialismo que queria florescer no Brasil. Agora, afirmo, mesmo após 1888, a escravidão continuou causando abalos graças a seus efeitos. Imaginem o seguinte, imagine uma cachoeira com um lago embaixo. A cachoeira alimenta o lago. Aí o fluxo de água para na cachoeira. O lago vai continuar lá, até secar. E ele ainda não secou até hoje. Parou a escravidão, mas os efeitos da escravidão ainda são visíveis. Quando percebemos, por exemplo, que a maioria dos pobres no Brasil são negros. Por quê? Porque são descendentes de escravos. A abolição, a Lei Áurea, teve uma particularidade, é que ela não disse o que fariam os escravos libertos. Quer dizer, a Lei Áurea, ela não deu nenhum destino àquelas pessoas que de um dia para o outro estavam livres. Daí que se tornou ainda mais traumático o fim da escravidão. Porque um belo dia chegaram lá para o escravo e falaram, olha, parabéns, você está livre, pode ir embora. E os escravos não tinham para onde ir,
não tinham o que fazer, não tinham onde morar. Então, tornou-se um grande contingente de abandonados, de esfomeados, sabe, de desafortunados. Não houve nenhum plano de ação, nenhum plano de resgate, digamos assim, não houve nenhum planejamento para o fim da escravidão. Simplesmente houve o fim e de um dia para o outro os escravos estavam livres. Então você pode esperar que, do jeito como as coisas aconteceram, as relações de trabalho que surgiram após o fim da escravidão eram muito parecidas. Porque na prática os escravos ainda continuavam na mão das pessoas. Para nós entendermos como isso ocorreu, o fim do império, o fim da escravidão, o fim da predominância do campo sobre a cidade não representou uma derrota da herança rural. Esse ponto é fundamental. Entre o Brasil colônia, o Brasil império e a república, não houve uma ruptura. Não houve uma ruptura entre o velho e o que deveria ser o novo mundo, o mundo das cidades, o mundo moderno, o mundo industrial, o mundo do capitalismo. Não houve. O mundo do iluminismo. Para além disso, o mundo rural engoliu a velha república. O mundo rural engoliu a nascente República Brasileira. A república que foi fundada logo depois da Lei Áurea foi engolida pelo mundo rural. Então vejamos. A elite agrária que comandava o país até então continuará comandando o país na velha república. As instituições da velha república, as instituições de comando, são ocupadas pelos coronéis, pelos filhos de fazendeiros. Mais do que isso, a burocracia estatal e urbana será ocupada pelos filhos dos fazendeiros. E isso significa que, tanto no que se refere à burocracia estatal, quanto à política, o que existiu foi como as elites agrárias ocuparam essas posições, na prática, a moral, os costumes, os valores da antiga família rural foram trazidos para a administração pública, urbana e para a política. Daí que a nossa política está recheada de coronéis. Existem até coronéis socialistas. Então, os filhos dos fazendeiros ocupavam as posições no aparelho de Estado e traziam consigo sua moral patrimonialista, confundiam público com privado,
achavam que o Estado era uma propriedade particular deles, achavam que podiam usar o Estado para empregar seus parentes, seus amigos, seus compadres, achavam que poderiam usar o Estado em benefício próprio. Então, a República não representou uma ruptura. A República foi uma continuidade do mundo rural. É claro, mundo rural cuja essência já estava derrotada, mas os efeitos vão se prolongar por muito tempo e chegam a nós, sem dúvida. Isso sem falar que a fazenda de cana, que já no século XIX estava em franca decadência, já antes, mas no século XIX já estava em quase completa decadência, e o tráfico de escravos também em decadência, os recursos dessa gente toda, o capital dessa gente toda, vai se transferir para as atividades urbanas. Então os novos comerciantes serão os antigos proprietários de terra. Então o que a gente vê é que o mundo rural se transportou para as cidades. E com ele, os hábitos da família rural, as manias da família rural e as crenças da família rural. A cidade foi dominada pelo campo. Certinho? Vou terminar essa aula, mas na próxima aula a gente se encontra para continuar o nosso curso. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.